Saudações! Na aula passada vimos os tipos de datas que o Power BI dispõe, certo? E prometemos que nesta aula iríamos importar ou conectarmos à primeira base de dados do nosso curso. Mas antes disso, eu quero aqui apresentar algo muito importante, que eu chamo de um editor de consultas do Power Query. Então, o editor de consultas é um editor que vai aparecer quando nós formos a carregar a nossa primeira base de dados. E por isso que eu não quis carregar a primeira base de dados, mas sim mostrar primeiro ou mostrar aquilo que é o nosso editor de consulta. Mas quando chegar o momento de carregar a nossa base de dados, eu chegar no editor de consulta e não te atrapalhares, certo? Então, o que é realmente esse editor de consulta e como acessar? Então, esse editor de consulta, ao inserir novos dados, irá nos dar uma janela lá dentro da parte de inserção de dados e poderemos já acessar ao editor de consulta. Veremos isso mais em frente ao adicionar de dados. Mas além disso, nós poderemos muito bem acessar ao nosso editor de consulta clicando exatamente aqui em transformar os dados. Então, ao clicar com o mouse aqui onde vem transformar em dados, vai nos dirigir a essa tabela. Olha, como a tua tabela não tem nenhum dado neste momento, vai aparecer toda ela em branco. Mas como eu estou aqui a dar um exemplo, então eu importei a tabela que eu já tenho, ou a tabela que nós vamos usar como tabela do curso, o projeto do curso, para nos ajudar a explicar o que é o Power Query, ou o que é um editor de consultas. Então, o que realmente é um editor de consultas? Um editor de consultas é uma tecnologia de conexão de dados que permite que você descubra, conecte e combine e retire fontes de dados para atender às suas necessidades de análise. Então, essa fonte ou esse editor de consultas é dividido por partes, quer dizer, a interface é muito vasta. Então, primeiro, temos essa parte de cima onde tem a faixa de opções de consulta. Então, nessa faixa de opções de consulta há muitas opções de data, quer dizer, há muitas opções para nós transformarmos nos dados. Neste caso, temos transformações de tabela que poderemos ver aqui, adicionar colunas, exibição e outros. Não, com mais devagar ou mais em frente a esta aula, irei tocar exatamente neste ponto e tentar explicar o que esse ponto trata, certo? Então, nesta parte de lista de consultas, nós temos onde o Power BI vai nos exibir ou exibe o número de consultas ativas no nosso Power BI. Então, quando você seleciona essa consulta ou uma consulta, aparecerá os dados desta consulta neste painel do meio. Quer dizer, esse painel chamamos nós de painel de data. Então, esse painel é onde vão ser exibidas todas as consultas que nós vamos clicar. Por exemplo, aqui vem clientes. Então, ele exibiu a lista de clientes. Então, temos também essa parte de fórmula bar, quer dizer, o this M-code, quer dizer, é o M-code que nós temos aqui. Esse código aqui, não se preocupe, parece meio estranho, é um código gerado automaticamente pelo Power BI e nós não vamos tocar nesta coisa de códigos. Mas para quem é um usuário avançado do Excel, já viu o VBA, pode ter alguma relação, pode ter alguma noção do que esse código significa, certo? Mas eu não estarei aqui tratando desse código. Então, temos aqui também a parte dos clientes, quer dizer, as propriedades, o nome da tabela e propriedades. Quer dizer, essa parte de nome é muito importante. Imaginemos que temos muitas colunas e ao importar nós não damos um nome. Então, ao ir fazer relacionamento lá na tabela de relacionamento, vai ser um bocadinho complicado. Por isso que há uma necessidade de ter uma atenção e dar os nomes correspondentes a nossas tabelas. Quer dizer, cada tabela aqui tem um nome muito simples de digitar ou simples de encontrar, certo? Então, há uma necessidade de colocar nomes estratégicos, ser um nome estratégico para que possa nos ajudar lá nos nossos relacionamentos, nas nossas análises e muito mais. Então, temos essa parte de etapas aplicadas, que são passos aplicados, que funcionam como marco. Então, ao importar uma tabela, ele faz aquilo que é dar algumas propriedades a essa tabela, que por exemplo, ele levou a tabela e colocou como cabeçalho os nomes, ele gravou
que está aqui, cabeçalho de promovidos, ele altera o tipo de formatação, ele grava, tudo que eu faço, por exemplo, mudei algumas coisas para letras maiúsculas, por exemplo, aqui eram letras minúsculas, ele muda. Então, para que funciona este espaço de etapas? Também exemplos que essa base de dados é uma base de dados que está sempre em atualização. Então, sempre que vier ao Power BI, antes mesmo de entrar naquela parte de dados do Power BI, ele passa por aqui no editor de consultas. Então, o que ele faz de editor de consultas? Ele tem passos que eu já gravei, passos que eu já fiz. Quer dizer, o novo dado que for aparecer aqui vai seguir exatamente esses passos para poder se encaixar lá nos nossos dados, certo? Então, essa parte de etapas aplicadas é muito importante. Por quê? Porque é o que vai guiar ao nosso novo dado futuramente, ou se atualizarmos a tabela, para que siga exatamente as etapas que estão exatamente aqui, certo? Então, dando continuidade, eu disse que ia falar da faixa de opções de consulta, certo? Então, falando exatamente primeiro da faixa ou da faixa de opções de consulta, a faixa de opções de consulta é composta por 4 guias, que é página inicial, transformar, adicionar coluna, exibição. Ferramentas eu não vou tratar porque é uma coisa muito... ainda não estamos em condições de tratar, certo? Ok. Então, a guia da página inicial contém configurações gerais e ferramentas de transformação de tabelas comuns. Pode vir aqui remover colunas, escolher colunas e muito mais. Então, essa guia vai ser a guia onde tem as configurações gerais. Então, por seguinte, temos a guia transformar. Então, essa guia fornece um acesso a tarefas comuns de transformação de dados, como adicionar colunas ou remover colunas, alterar tipos de dados, dividir colunas e outras controladas de colunas, por exemplo, formatar, extrair algo, estatísticas, padrão e muita coisa. Então, temos também a outra faixa que nós chamamos de faixa de adicionar coluna. Então, essa faixa de adicionar coluna trabalha ou funciona da mesma forma como funciona a transformar. A única diferença é que esta faixa faz exatamente na célula e essa aqui adiciona uma coluna para fazer essa tal análise, certo? Então, essa coluna oferece tarefas adicionais associadas à adição de uma coluna, formatação de dados de coluna e adição de colunas personalizadas, certo? Então, e a última temos a guia de exibir. Então, essa guia de exibir tem opções para ativar ou desativar determinados painéis ou janelas. Ele também é usado para exibir o editor avançado e ele nos permite fazer alguns ajustes. Quem usa de Excel conhece a tabela de exibição, quer dizer, algumas linhas, mostrar espaços em branco, espaçamento uniforme, pode ativar, ele vai dar exatamente tudo que tem a ver com exibição neste caso, certo? Então, para a próxima aula iremos tratar exatamente já da adição da nossa primeira fonte de dados, certo? Então, espero que essa aula não tenha levado muito tempo e esteja apto a corresponder com as suas expectativas. Então, é desta forma que eu termino esta aula e até a próxima aula.